Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa CF Comentada. Para quem não me conhece, eu sou a Karine Silva, graduada em Direito pela Universidade Salesiana de Lorena, pós-graduanda em Direito Previdenciário e apaixonada pelo estudo da Constituição. Bom, dando continuidade ao vídeo do professor Bruno Criado, o qual comentou o preâmbulo da CF, adentramos hoje aos 250 artigos normativos da Constituição Federal. Bom, iniciamos o estudo pelo título 1º dos princípios fundamentais. Comentaremos o artigo 1º e os seus incisos. De olho na tela. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Bom, diante da leitura do primeiro artigo da Constituição Federal, notamos que este dispositivo elenca diversos conceitos importantíssimos para a estrutura do nosso Estado e prevê ainda 5 princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Didaticamente, eu separei o conteúdo deste artigo em praticamente 8 partes. 8 grandes conceitos presentes nesse dispositivo, que são eles: República, Federação, Estado Democrático de Direito e os seus fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Bom, eu tentei destrinchar resumidamente cada parte desse artigo para vocês. No entanto, não será possível aprofundarmos cada conceito detalhadamente, tendo em vista que para isso eu precisaria de umas boas horas de aula com vocês, certo? Mas vamos lá. Começando pela República. De cara, o artigo já nos traz qual é a forma de governo do Brasil, a República. A forma de governo, ela nos indica como o poder político é instituído e como é a relação entre governantes e governados. Bom, a república ela é uma verdadeira contraposição à monarquia. Lembra da monarquia? A forma de governo em que o poder é centralizado nas mãos do rei, caracterizada pela vitaliciedade do governante e pela transferência do poder através de laços hereditários. Bom, a república ela surge para retirar essa centralização do poder do rei e entregá-lo ao povo. Na república, o titular do poder é o povo, que pode exercê-lo de maneira direta ou indiretamente por meio de seus representantes. Bom, encontramos nessa forma de governo o chamado sufrágio universal. Sufrágio significa o direito de participação do povo no processo eleitoral. E universal, porque não há distinção e não há discriminação no direito de voto ao povo. Bom, portanto, na República, temos mandatos temporários por meio da eleição do povo, que escolhe candidatos para representá-los indiretamente nas decisões políticas do seu Estado. O Brasil adotou o sistema de governo presidencialista. Então, nós temos forma de governo, é a República, e sistema de governo presidencialista, certo? Partindo para o segundo conceito previsto no artigo 1º da CF. Temos a federação. Federação é a forma de Estado adotada pelo Brasil, com diversas características, mas irei comentar apenas 3 mega importantes para entendermos o que é a forma de Estado federativa. A primeira característica é a autonomia dos Estados-membros. Bom, o Brasil é formado pelos entes federados, que são eles a União, os Estados, municípios e o Distrito Federal. Essa característica da autonomia significa que estes entes que eu acabei de mencionar para vocês possuem autonomia de auto-organização e autolegislação. Não possuem soberania, mas possuem certas autonomias dispostas e elencadas na nossa Constituição Federal. A segunda característica é a repartição de competência.
Como mencionei anteriormente, o Brasil ele é formado pelos entes federativos, certo? Desta forma, na federação, há um poder central e os poderes periféricos, que devem funcionar autônomos, mas concomitantemente. Visando um relacionamento harmônico entre os entes, há repartição de competência, de modo que organize e delimite as respectivas atribuições de cada ente da federação. Essa repartição de competência, ela encontra previsão em diversos dispositivos da Constituição Federal. Bom, a terceira e última característica que vamos comentar é a inexistência do direito de secessão. Calma, respira, não é muito difícil de compreender. Na federação, não há o direito de secessão, ou seja, os Estados-membros não possuem a faculdade de se separar, de separação. Conceito que até nos remete à frase a seguir do dispositivo: união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Ressalta ainda que a presente característica é cláusula pétrea, presente no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição Federal. Dispositivo que será comentado em momento oportuno aqui no canal. O terceiro grande conceito presente no artigo 1º é o Estado Democrático de Direito. Bom, ao lermos Estado Democrático de Direito, a leitura pode até trazer a ideia que são conceitos separados, Estado Democrático e de Direito. No entanto, ao estudarmos o Estado Democrático de Direito, não podemos separá-los, precisamos estudá-los ele como um conjunto, como conteúdo próprio, porque eles não são conceitos de oposição, certo? Então, o Estado Democrático, ele traz a participação pública do povo no processo de construção e reconstrução de um projeto de sociedade. Objetiva, dessa forma, a concretização de uma vida digna ao homem com a participação pública do povo no Estado. O de direito nos remete à legalidade, ou seja, legalidade como medida do direito, ou seja, através de uma ordenação racional de regras, de formas e procedimentos que exclui o livre-arbítrio e a prepotência, seja do Estado, seja do particular. Portanto, o Estado democrático visa a participação do povo nas suas decisões políticas e o Estado democrático de direito contém regras, formas, procedimentos legais. Partimos agora ao terceiro fundamento da República Federativa do Brasil, o qual eu poderia ficar horas aqui conversando com vocês sobre o seu significado e ainda não chegaríamos a fechar uma ideia do que significa realmente esse princípio. Para facilitar o nosso entendimento, eu trouxe uma frase do livro Comentários da Constituição do Brasil, escrita por grandes constitucionalistas. De olho na tela. Dignidade da pessoa humana é a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano, que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. Certo? O quarto e penúltimo fundamento são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A CF, ao prever os valores sociais do trabalho como um dos princípios fundamentais do Brasil, exprime a importância e a potencialidade transformadora do trabalho. O valor do trabalho reflete-se tanto em virtude da riqueza e do crescimento econômico, como também pelo que representa para o ser humano, a importância do trabalho para o ser humano. O trabalho ele é um instrumento de inserção social, imprescindível para atingir o ideal da dignidade da pessoa humana, que acabamos de comentar agora há pouco.
É por meio do trabalho que o homem atinge a sua plenitude, realiza a sua própria existência, socializa-se e exercita todas as suas potencialidades. Bom, e logo em seguida, a livre iniciativa quer dizer que há abertura para a participação livre na economia de mercado a toda e qualquer pessoa. E por último, temos o pluralismo político, que não se confunde com diversos partidos políticos, tem nada a ver com isso. O pluralismo político, ele representa que a sociedade é politicamente pluralista, ou seja, os indivíduos possuem percepções e ideologias diversas. E a nossa Constituição traz o pluralismo político como um dos princípios fundamentais para assegurar que essas ideologias e concepções diversas sejam respeitadas. O fato de liberais, progressistas e conservadores travarem disputas eleitorais, os de direita, os de esquerdas competirem em eleições livres, deve-se ao reconhecimento do pluralismo político como um dos fundamentos do Estado brasileiro. E com isso, encerramos o comentário sobre o primeiro artigo normativo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Agradeço a vocês por me acompanhar até aqui neste vídeo, cheio de conceitos e informações constitucionais importantíssimas. Fiquem ligadinhos nos próximos vídeos da nossa CF. Um abraço e até mais.